Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Nada é maior que o seu amor, o seu amor. Nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, o seu amor.
Deixa eu começar a mensagem dizendo a seguinte frase: somente a igreja pode ajudar alguém a viver livre. Somente a igreja pode ajudar alguém a viver livre. Queridos, muitos de nós confundimos liberdade com sermos libertos de algo que nos oprime. Nós imaginamos que se existe algo que está nos escravizando e eu conseguir deixar esse Senhor que me escraviza, eu sou livre. Mas na verdade, liberdade não é apenas deixar o que te oprimia, liberdade é poder desfrutar da vida que Deus tem para nós. Liberdade é podermos reconhecer que existe uma nova vida em Cristo Jesus e vivemos, desfrutarmos dessa vida. Liberdade não é apenas fugir do opressor, mas viver aquilo que Deus lhe concedeu. Deus lhe deu uma vida de presente em Cristo Jesus. E quando você desfruta dessa vida, você desfruta da liberdade. Por exemplo, existem muitas pessoas que deixaram a escravidão e elas não roubam mais. Mas não significa que elas estão desfrutando da liberdade que há em Cristo Jesus. Eles não roubam mais, estão longe da escravidão, do roubar, mas nem sempre eles estão usufruindo da liberdade de serem generosos. Percebe? Não é apenas deixar o que me oprimia, mas é também viver a possibilidade, desfrutar da vida que Ele tem para mim, desfrutar da vida que Ele nos deu. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quando conhecemos a verdade de uma nova vida em Cristo Jesus para nós, então podemos desfrutar da liberdade. Viver a verdade de Deus a meu respeito é então viver a liberdade. Precisamos entender que a obra de Cristo Jesus nos fez livres. E Ele deixou a mensagem da verdade para ser pregada pela igreja. Por isso, só a igreja pode ajudar alguém a viver livre. Ao conhecer a verdade, as pessoas são livres. E o mensageiro, a organização, a instituição, o corpo que Deus deixou na terra para anunciar essa mensagem, a mensagem da verdade, é a igreja. Por isso, só a igreja pode ajudar alguém a viver livre. Olha o que a Bíblia nos ensina em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Quem é que carrega a mensagem da verdade? Quem é a coluna e o fundamento da verdade? Quem é que expressa a verdade nessa terra? A igreja. E a verdade faz as pessoas viverem em liberdade. Por isso, somente a igreja pode fazer as pessoas viverem livres. Muitos de nós vamos à igreja, mas nem sempre entendemos o que é igreja. Será que temos a consciência do que é igreja? Será que compreendemos a importância da igreja nos nossos dias? A importância da presença da igreja sobre a terra? E eu gostaria de usar uma ilustração, usar uma história bíblica. Na verdade, eu quero ler o último versículo dessa história para nos ajudar a ilustrar um dos papéis da igreja sobre a terra, que é auxiliar as pessoas a viverem livres. E a Bíblia nos ensina em João, o Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44, o seguinte: esse é o fim da narrativa da história onde Jesus chama Lázaro para sair do túmulo. Lázaro já estava morto, fazia alguns dias, já fedia, já cheirava mal. Mas Jesus, ao chegar na história, ele diz: Lázaro, venha para fora. E o texto então diz: aquele que tinha morrido saiu. Jesus Cristo tem autoridade para ressuscitar os mortos. Jesus Cristo é maior que a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Mas aquele que saiu, aquele que ressuscitou e saiu, tinha os pés e as mãos amarrados com ataduras, com faixas.
e o rosto envolta num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Olha que interessante essa história. Somente a obra de Cristo Jesus pode tirar alguém do túmulo. Jesus Cristo é aquele que venceu a morte. Ele é maior que a morte. Jesus Cristo tem uma vida ressurreta. Deixa eu tentar explicar para você isso. O maior contém o menor. O número 2 é maior do que o número 1, porque o número 1 está contido no número 2. Quando eu e você nascemos, nós nascemos com um tipo de vida. Uma vida que a morte pode levar. Mas se uma pessoa ressuscitou, a morte já não tem domínio sobre aquela pessoa. Esse é o tipo de vida que Jesus compartilha comigo e com você. A morte daqueles que saíram do túmulo. Jesus Cristo tem autoridade para tirar as pessoas do túmulo, para vencer a morte. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Queridos, morte é qualquer coisa que te separe da vida de Deus, da vida que Deus tem para você, da vida que Deus tem para nós em Cristo. Por exemplo, relacionamentos quebrados. Esses são relacionamentos que estão em morte. Áreas das nossas vidas que não avançam. Trabalhamos e as coisas não funcionam. Isso é a morte operando nos nossos trabalhos, nos nossos afazeres. Prisões emocionais que te impedem, vimos aqui um apelo hoje, que te impedem de desfrutar das verdadeiras emoções em Cristo Jesus. Medos. Isso tudo é obra da morte. Mas o papel da igreja, baseado na verdade da obra de Cristo Jesus, é ajudar as pessoas a viverem em liberdade. É levá-las a conhecer que já não estão mais debaixo do domínio da morte. Mas existe um que venceu a morte, que venceu o domínio da morte sobre a vida de todos. Agora é possível ter a vida de Cristo, a vida ressurreta. Agora é possível viver uma vida que você pode amar, você pode amar a sua vida, você pode aproveitar a sua vida, você pode desfrutar dessa vida em liberdade. Porque Cristo Jesus venceu a morte, você pode receber uma nova vida em Cristo Jesus. O texto então diz que Jesus Cristo chamou Lázaro para fora do túmulo, e aquele que havia morrido saiu. Jesus tem autoridade para ressuscitar os mortos, mas é papel da igreja tirar as faixas dele. Jesus Cristo tem autoridade para chamar os mortos à vida, mas é papel da igreja ajudar a tirar as faixas. Desamarrem-no e deixem que ele vá. Tirem as faixas dele. A igreja então está aqui para auxiliar as pessoas a viverem a liberdade, a viverem desamarradas. Por isso o título da minha mensagem hoje é: tirem as faixas dele. Tirem as faixas dele. E o primeiro ponto dessa mensagem é pés livres. Percebe? O texto nos ensina que existiam 3 coisas que estavam amarradas: os pés, as mãos e o rosto. Era assim que eles sepultavam os mortos naquela época. Eles amarravam os mortos, eles enfaixavam o morto. E quando ele saiu do túmulo, então, ele tinha 3 coisas amarradas: os pés, as mãos e o rosto. Vamos dizer isso juntos? Pés, mãos, rosto. E o primeiro ponto dessa mensagem então é pés livres. Desamarrem e deixem que ele vá. Desamarrem os pés. Pés, queridos, fala de autoridade. Os textos bíblicos da Bíblia Sagrada dizem: pisarão sobre serpentes e escorpiões e nada lhes fará dano algum. A história conta que o dinheiro não estava na cabeça dos apóstolos, mas o dinheiro estava aos pés dos apóstolos. A Bíblia nos diz que a promessa é que os inimigos serão colocados como estrado dos seus pés. Os pés falam de
autoridade. Aqueles que estão com os pés amarrados não têm autoridade para seguir a Jesus, não têm autoridade para trilhar o caminho que é Cristo Jesus, não têm autoridade para serem enviados por Cristo Jesus, porque eles estão com seus pés amarrados. Por isso é papel da igreja desamarrar os pés das pessoas. E olha o que a história de Atos capítulo 3, versículo 1 ao 10 nos ensina. Nos ensina que pés livres me dão autoridade para caminhar. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa. Qual era o nome da porta? Formosa. Para pedir esmolas aos que entravam. Ele era colocado à frente da porta, mas ele não podia passar pela porta. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Você pode imaginar alguém pedindo esmolas, e normalmente as pessoas passavam e jogavam uma moeda, mas nem olhavam para ele. De repente para 2 homens e diz: olhe para nós. Você consegue imaginar a expectativa que foi gerada no coração desse homem? É hoje. Eles vão me dar uma grande quantia de dinheiro, é hoje que eu vou receber, é hoje que chegou o meu milagre, é hoje que eu vou poder receber uma grande quantidade de dinheiro. E de repente Pedro olha para ele e diz: não possuo nem prata nem ouro. Na hora aquele homem deve ter dado uma murchada, não é? Ah, meu Deus, só faltava essa. Eu só queria um dinheiro, agora nada. Nada, eu não possuo nem prata nem ouro. Mas de repente ele começa um outro discurso: mas o que tenho, isso eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os pés daqueles homens se firmaram, os tornozelos deles se firmaram, e ele, dando um salto, ficou em pé e começou a andar, e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas. Esse não é o coxo, aquele que não conseguia andar, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Queridos, olhe o papel da igreja em desatar os pés, desamarrar os pés. Um coxo que não podia saltar, não podia seguir, não podia andar, era impedido de louvar, era impedido de trilhar o caminho chamado Jesus. Todos os dias era colocado diante de uma porta formosa. E essa porta dizia: você não é digno. Você tem uma deficiência, você tem uma invalidez, você não pode entrar, representando a invalidez do ser humano sem Deus. Você não é digno de entrar. Ele era colocado diante da porta formosa. Mas perceba, a obra de Cristo Jesus o traz para um estado de justiça. Pedro diz: em nome de Jesus, levanta e anda. E ele num salto é colocado em pé. Queridos, quando Jesus chega na vida de alguém, você tira as faixas. Não é um trabalho mal feito, não é um trabalho pela metade. A Bíblia diz que ele era coxo desde nascença, ou seja, ele nunca aprendeu a andar, mas agora não só ele se equilibrava sobre os seus pés, como ele conseguia pular e andar. Ele foi curado, aprendeu a andar, tudo no mesmo instante. Num salto ficou em pé, porque a obra de Cristo Jesus sempre é completa, sempre é perfeita. E agora a primeira coisa que ele faz
é cruzar a porta formosa, é entrar no templo, é reconhecer que agora ele é aceito. Nesse momento a vergonha virou alegria, o medo virou paz, a esmola virou louvor. Aquele que só queria pedir agora estava entregando louvores a Deus, porque os seus pés foram desatados. Agora ele podia seguir o caminho que é Cristo Jesus. Seus pés estavam livres para seguir o caminho de Cristo Jesus. Por isso a primeira coisa que ele faz é entrar no templo e louvar a Deus. Quando você livra os pés, as pessoas podem adorar sem depender dos outros. Quando você livra os pés de alguém, aquela pessoa começa a vir à igreja e ela já nem liga mais para você. Ei, você vai na igreja também e a gente se encontra lá? Quando você vê, você chega aqui, ela já está aqui. Porque os pés dela estão desenfaixados, ela já não precisa da sua ajuda para vir até aqui, ela vem sozinha, ela vem louvar, ela vem engrandecer, ela vem seguir o caminho dela em Cristo Jesus. Ela tem os seus pés desenfaixados. Existem algumas pessoas na igreja que não querem tirar as faixas dos pés das pessoas. Você coloca aquela pessoa no grupo familiar dela e de repente começa um papinho. Esse aqui é o meu pai espiritual, a minha mamãe espiritual. Querido, fuja dessa pessoa, ela não quer liberar os seus pés para que você caminhe com Cristo Jesus sozinho. Ela não quer que você cresça, ela não quer que você avance. Saia daí, é armadilha. O papel da igreja não é manter as pessoas amarradas, o papel da igreja é libertar os pés das pessoas para que elas possam seguir o caminho de Jesus. Que elas dependam de nada a não ser do Espírito Santo de Deus. Nosso papel é ensinar o próximo a ter o seu próprio relacionamento com aquele que é o caminho. Isso é tirar as faixas dos pés. Pés livres me dão maturidade para servir, para ser servido por Cristo e servir com Ele. Olha o que a Bíblia nos ensina em João capítulo 13, versículos 6 a 8. Quando se aproximou de Simão, Jesus se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Você não terá parte comigo. Se você não tiver os seus pés libertos, lavados, desenfaixados, você não vai poder trilhar o caminho comigo. É necessário que eu lave os seus pés. É necessário que você tenha os pés desenfaixados, desamarrados. Preste atenção, pés lavados fazem com que você tenha parte no serviço de Cristo Jesus. É por isso que eu quero pedir para o grupo de serviço entrar ali com os baldes agora, e nós vamos ter um momento de lavar os pés aqui. Tem uns que já colocaram o pé debaixo da cadeira. Não, brincadeira, eu não vou fazer isso não. Eu não vou lavar os seus pés, é você que vai lavar o pé da pessoa que está ao seu lado. Tem umas esposas que já fizeram assim. Queridos, lavar os pés faz com que você possa seguir o caminho juntamente com Cristo Jesus. Ter os pés lavados por Ele, desenfaixados, com a verdade de Jesus, faz com que você possa trilhar o caminho que é Jesus. O texto continua, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12 a 17. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e de Senhor e o fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei o pé de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou.
Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Queridos, aqueles que têm os seus pés livres, os seus pés lavados, têm parte no caminho de Cristo Jesus. Podem seguir o caminho com Cristo Jesus. Por isso ele está dizendo, não só eu lavei os seus pés, mas agora eu quero que você, igreja, desenfaixe os pés dos outros. Eu quero você, igreja, lave os pés dos outros, para que assim como eu fiz com vocês, vocês possam permitir que as pessoas sigam o caminho que é Cristo Jesus, possam ter parte com Ele. Aqueles que têm parte com Ele, agora podem ser servidos e podem servir. Podem seguir o caminho que é Cristo Jesus. Aqueles que tiverem os pés lavados, agora podem ser enviados. O texto diz, aquele que o servo não é maior que o Senhor, e nem aquele que é enviado maior do que o que enviou. Se eu lavei os pés, agora você tem parte no meu caminho, e eu posso enviar você neste caminho. Eu posso liberar você para seguir o caminho. Por isso, pés livres significam maturidade para caminhar, maturidade para seguir e maturidade para ser enviado. Maturidade para caminhar, maturidade para seguir e maturidade para ser enviado. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20 diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ele diz assim, portanto, fiquem. Foi isso que ele disse? Portanto, vão e façam discípulos. Discípulos são pessoas capazes de caminhar comigo. Desate os pés, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês até o fim dos tempos. Aquele que tem os pés lavados ou desamarrados, desenfaixados, agora tem parte no envio. Faz aquilo que Jesus fez por ele. Por isso o texto diz, vão e façam discípulos. Vão e desamarrem os pés, para que também me sigam, para que também possam seguir o caminho. Quem tem os pés livres pode ser enviado para pregar as boas novas. E Romanos capítulo 10, versículo 15 nos ensina, e como pregarão se não forem enviados? Percebe? Aqueles que são enviados agora têm autoridade em Cristo Jesus para pregar também a palavra da verdade. Eles tiveram seus pés desamarrados para seguir o caminho. No caminho agora eles podem ser enviados. E ao serem enviados eles têm autoridade para pregar a mensagem e fazer discípulos. Pregar a mensagem do Evangelho que desamarra os pés. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas boas. Você percebe o que nós aprendemos aqui? Aquele coxo era colocado diante da porta formosa. Ele não podia entrar. Mas depois que Jesus passou pela vida dele, ele teve os seus pés desamarrados. A igreja veio, Pedro e João, tiraram ele, colocaram ele em pé. Ele passou a seguir a Jesus, agora ele foi enviado. E não só a porta é formosa, mas também os pés dele são formosos. Ele caminha a trilha daqueles que têm os pés formosos, que anunciam as boas novas do reino de Deus. Por isso, esses que têm os pés formosos são aqueles que recebem as promessas. Aonde colocar a planta dos seus pés será seu por herança. Não por ganância, mas porque esses podem cumprir o ID do Senhor Jesus. Eles podem ser enviados. Eles estão embaixo da autoridade de Cristo Jesus. Eles sim pisam sobre serpentes e escorpiões e nada faz danos a eles. Eles têm os pés formosos. Pés formosos são pés livres para caminhar. Pés formosos são pés livres para seguir. Pés formosos são pés livres para serem enviados em nome de Cristo Jesus.
tirem as faixas deles. Deixem os pés livres. Livres para caminhar, livres para seguir, livres para serem enviados. Somente a igreja pode ajudar alguém a viver verdadeiramente livre. Segundo ponto dessa mensagem, mãos livres. Qual é o segundo ponto dessa mensagem? Mãos livres. Queridos, mãos fala do serviço. Quando você encontra alguém com as mãos no bolso, o que essa pessoa está dizendo para você? Eu não estou disponível para o serviço. Às vezes nós estamos na correria, montando alguns eventos aqui na igreja, chegam alguns irmãos assim, né? Oi pastor, tudo bem? A mensagem já está dada. Comigo está tudo bem, com você também, não vou nem servir hoje, né? Já está dada, as mãos estão nos bolsos. Porque as mãos para nós simbolizam serviço, trabalho, obras. Olha o que a Bíblia nos ensina no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 10. Aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida, a mão direita estava atrofiada. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Percebe? Agora ele já tinha os pés livres para se levantar e ficar em pé, mas as mãos dele ainda estavam atrofiadas. O serviço dele ainda não era operacional. Ele podia ficar em pé, ele podia seguir, ele teria autoridade, mas o serviço dele não produzia frutos. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Ele tinha uma mão atrofiada, e ele estendeu as mãos debaixo da orientação da verdade que estava em Cristo Jesus. Queridos, aquele homem podia ficar em pé. Ele já seguia Jesus, ele havia ido ao templo para ver Jesus, ele queria ouvir as mensagens de Jesus, ele era um seguidor de Jesus, mas não tinha a capacidade de cooperar com Jesus. As suas mãos estavam atrofiadas, as suas mãos estavam amarradas. Mão ressequida significa não conseguir cooperar com o reino, não produzir, não ser frutífero. A humanidade foi feita, queridos, com duas funções: sermos chamados de reis e sacerdotes. A humanidade foi feita com duas funções: sermos chamados de reis e de sacerdotes. O rei é aquele que governa sobre as coisas e serve às pessoas. E o sacerdote é aquele que tem a comunhão com Deus. O texto é bem claro em dizer a mão direita, porque nos reinados, nos reis, quando eles aceitavam alguém na presença deles, a mão direita era estendida. Essa é a mão da comunhão, e o sacerdócio é a comunhão com Deus. Esse homem então é uma figura, é um símbolo da humanidade que estava trabalhando sem a comunhão com Deus. Tinha o seu reinado limitado, porque não tinha acesso ao sacerdócio. Mas, queridos, a qualidade do reinado depende da qualidade do sacerdócio. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, a nossa mão direita, quanto mais prestamos cultos diante de Deus, mais comunhão temos com Ele, melhor é a qualidade das obras das nossas mãos na terra. Mais eficientes somos. A humanidade então foi feita para ser rei e sacerdote. Deus nos criou com as duas mãos completas, mas o rei
a humanidade governava de uma forma limitada. Ele não conseguia prestar cultos diante de Deus. A humanidade não tinha comunhão com Deus. Aquele homem, então, era uma representação da humanidade tentando reinar sem ter um relacionamento com Deus. Mas Jesus Cristo veio para que fôssemos reconciliados com Deus. Jesus Cristo veio estender a mão da comunhão de Deus para nós. E agora nós podemos ter o nosso sacerdócio reestabelecido. E agora não mais o reinado é limitado, o serviço, as obras são limitadas, mas nós podemos ter as obras com valores eternos. Vamos dar uma exemplificada aqui. Por gentileza, levante a sua mão esquerda assim. Agora, tente bater palma. Está meio xoxo isso, né? Alguns fariseus vão dizer assim, mas eu consigo. Não preciso da mão direita. Agora vamos bater palmas com as duas mãos. Queridos, esse é o resultado do sacerdócio no seu reinado. Não é um pouco mais, é muito mais. Quando nós reinamos baseado na obra de Cristo Jesus e em comunhão com Deus, as obras que são realizadas através de nós são abundantemente além daquilo que podemos pedir, pensar, imaginar. Os resultados baseados na comunhão com Deus são infinitamente superiores ao resultado do que podemos produzir sem Deus. Aquele homem é a representação da humanidade sem Deus. Ele tinha uma mão atrofiada, uma mão ressequida. Jesus pode restaurar as nossas mãos. A verdade de Cristo Jesus pode desatar as nossas mãos. E aquilo que era improdutivo passa a produzir. Ter as mãos libertas pela verdade faz com que você produza mais com menos. Mais rápido, mais eficaz, mais eficiente. Faz com que você faça para a glória de Deus. Faz com que você possa produzir obras com valor eterno. O reinado do homem sem Deus produz as coisas neste mundo. Por isso é limitado. Pastor, eu conheço pessoas que não têm Deus, mas são bilionários, são muito ricos, têm muitas coisas. Mas queridos, tudo que eles têm não passa de ser terreno. Eles não semeiam para a eternidade, eles não produzem tesouros nos céus. Tudo que eles têm é terreno, por isso é limitado. Mas aqueles que têm o sacerdócio restaurado, as suas obras vão além dessa terra. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Cristo Jesus não passarão. Aqueles que têm as suas mãos desatadas, vivem pela eternidade. Podem produzir obras eternas. Olha o que o Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo 1 ao 16, nos ensina. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado, diga comigo, combinado. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram, tendo saído de novo perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 horas da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam
1 denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras. Ei, ele paga 1 denário para aqueles que trabalharam 1 hora, e nós que trabalhamos o dia inteiro vamos receber 1 denário só também? Dizendo, estes últimos trabalham apenas 1 hora, mas você os igualou a nós que trabalhamos o dia inteiro, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Olha que interessante essa história. Os que foram trabalhar logo cedo na vinha, fizeram um acordo. Eles falaram, eu trabalho se você me der tal resultado. Deus, eu posso até ser líder de grupo familiar, mas eu quero aquela casa nova. Deus, eu até posso cantar no louvor, mas tem que ser do ladinho da Kátia. Se você me pagar dessa forma, Deus, eu vou trabalhar. E fizeram um combinado. Mas agora aqueles últimos trabalhadores, eles foram pelo simples privilégio de ter a oportunidade de trabalhar. Eles estavam desocupados o dia inteiro e o dono da vinha deu a eles a oportunidade de trabalhar. E eles foram. Agora, aqueles que haviam combinado estavam recebendo o que combinaram. E aqueles que não tinham combinado nada, estavam sendo recompensados pelo dono da vinha. Um colocou um resultado, uma meta, colocou algo que Deus deveria dar. O outro foi pelo simples fato de poder trabalhar. Aqueles que buscam resultado, reconhecimento, esses são os que tentam trabalhar com as mãos enfaixadas, limitando a sua recompensa, limitando o resultado, limitando a generosidade de Deus na sua vida. Mas os que trabalham como cooperadores, sem exigir nada, estão trabalhando com as mãos livres e deixam a recompensa com o dono da vinha. Ele faz o que quer com o dinheiro dele, mas o seu combinado, o seu resultado, a sua exigência para trabalhar na obra de Deus tem limitado a generosidade dele na sua vida. Eu só aceito o chamado se for para liderar uma igreja grande. Eu só vou se você... Queridos, não existe igreja grande e igreja pequena. Existe a igreja do Senhor Jesus. Ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Fazer parte disso é um privilégio. Fazer parte disso é um privilégio. Ele faz o que quiser com o dinheiro. Queridos, nesse caso, o combinado sai caro. Nesse caso, o combinado sai caro, pois você limita a generosidade de Deus a seus desejos. Eu tenho uma voz incrível, eu tinha que cantar aqui, ó, na frente. Eu, com essa voz, com minha técnica vocal, vou participar de ensaios. Eu ser apacentador de novo convertido. Eu sou teólogo, sou pastor há 50 anos. Tinha me colocar para liderar líderes. Eu sou líder de líderes. Amém. Tira a faixa dele. Queridos, e nós colocamos desejos como recompensa e limitamos a generosidade de Deus nas nossas vidas. Não permitimos que Ele nos recompense como Ele quer. Queremos as recompensas de acordo com os nossos desejos.
Queridos, façam com as mãos livres e deixe Ele recompensar. Deixe Ele é um Pai amoroso, generoso. Ele vai dar muito mais do que você imagina. A generosidade dele é maior do que aquilo que a minha ganância pode exigir. Que silêncio é esse? Quando eu estava falando com a Luísa, eu falei assim, Luísa, eu queria montar uma mensagem assim, bem pastoral, bem... Né, o pastor Pio agora acabou de falar que alguns não vão subir, aquela coisa toda. Né? Deu 2 aulonas, eu queria só montar uma mensagem bem pastoral, assim, trazer aquele refrigério. Né? Queridos, a generosidade dele é maior do que tudo que você pode exigir. Ele é generoso. Generoso é dar do que é seu em sacrifício. Dar do que é seu para o bem do outro. O Pai é generoso para te recompensar. Fazer com as mãos livres é não exigir nada em troca. É fazer em amor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Deus, faça de mãos livres, faça de todo o coração, faça para o Senhor, faça sem pedir nada em troca. Tudo o que faz é para a glória de Deus. Quem tem as mãos livres faz para a glória dele. Tudo o que faz prospera. É considerado um cooperador na obra de Cristo. Seu trabalho não será inútil no Senhor. A boa obra é aquela que você realiza com as mãos livres. Livres de intenções, livres de cobrança, livres dos resultados. Mas você está entregue ao Senhor e à recompensa que Ele determinar. Não sirva esperando reconhecimento, sirva como um cooperador da obra de Cristo. Não sirva esperando alguém te elogiar, alguém te reconhecer, mas por reconhecer que mãos livres permitem você produzir obras eternas, além do que essa terra pode te entregar. Mãos livres produzem obras, resultados, além do que essa vida terrena pode te entregar. Ajunta tesouros nos céus. Colossenses 3, 23 a 24 diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração. Queridos, coração é espírito, façam em espírito, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Você é uma pessoa? Que dúvida é essa? Você é uma pessoa? Então faça ao Senhor, não faça nem para você mesmo. Não faça para as pessoas, faça como para o Senhor. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo que vier às suas mãos, faça bem feito, não pelo resultado, mas de mãos livres, produzindo obras que vão além dessa vida, além dessa terra, produzindo obras eternas. Tirem as faixas deles. Somente na igreja alguém é capaz de servir sem querer nada em troca. A igreja é o único que pode ajudar as pessoas a viverem livres. Terceiro e último ponto dessa mensagem: rosto descoberto. Rosto descoberto. Queridos, o rosto revela quem você é. É muito mais fácil reconhecer uma pessoa pelo rosto, não é? O rosto também mostra as intenções que estão no seu coração. Olha o que Provérbios capítulo 16, versículo 30 nos ensina. Quem pisca os olhos imagina o mal. Quem morde os lábios o executa. O rosto mostra a intenção que está no coração. A intenção, por exemplo, de fazer a maldade. Basta imaginar aquele garotinho de 3 anos, quando ele está brincando com o carrinho dele lá. Você vem e tira o carrinho. A primeira coisa que ele faz? Segunda, ele fecha a cara, ele
pisca o olho, ele franze a testa, ele morde os lábios, e a próxima ação, a próxima coisa que acontece é: algo vai voar. É uma pecinha, é uma bolinha, é outro carrinho, ele vai fazer voar alguma coisa. Aqueles que fecham a cara estão prestes a fazer o mal. Quando você fala algo para alguém e essa pessoa não gosta daquilo, ela fecha a cara, pode ter certeza, ela vai falar mal de você. Ela vai falar mal de você. Aquele que pisca os olhos e morde os lábios está prestes a executar o mal. Ou seja, o rosto mostra as intenções do coração. O rosto revela o que está oculto. O rosto revela aquilo que está no coração. E agora olha o que acontece em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 13 a 18. E não somos como Moisés. E não somos como Moisés. E não somos como Moisés. Queridos, nós temos que pregar Cristo e tirar Moisés do púlpito. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto. Jesus diz: tire o lenço do rosto dele. E Moisés fazia o quê? Colocava um lenço no rosto. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Ele tinha atitudes e queria mostrar as atitudes, mas o rosto, ele colocava um véu para tampar as intenções do coração. Queridos, no tempo da lei, as obras eram externas, mas o interior era podre. Eles eram filhos do pecado, natureza caída, e as suas obras tentavam revelar algo que não estava dentro. Por isso você tinha que colocar um véu para esconder o que estava no coração. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Percebe? Véu no rosto é sinônimo de véu no coração. Véu no coração é sinônimo de véu no rosto. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Queridos, que texto, que passagem. Queridos, Moisés colocava o véu sobre o rosto para impedir que as pessoas vissem o que de fato tinha dentro. Que a glória de Deus se desvanecia e mostrar a verdadeira natureza caída do homem. Mas aqueles que encontram o Senhor, quando se convertem a Cristo Jesus, o véu é retirado, porque o coração é novo, vem liberdade para os nossos corações, somos renovados na nossa natureza, nos tornamos uma nova criação, e essa nova criação é imagem e semelhança do próprio Deus, e por isso quando o véu é retirado, a glória de Deus é refletida através da minha e da sua vida. É por isso que Jesus diz: você é a luz do mundo. Porque você reflete a imagem do próprio Deus ao mundo. Moisés é a representação da tentativa humana de viver a vida que só Deus pode dar. Tentar viver pela justiça própria. Moisés colocava um véu, pois a justiça própria não revela a glória de Deus, revela a glória a mim mesmo. Mas sem o véu, a glória de Deus é revelada. A glória é revelada não pela minha capacidade, mas pela vida do Espírito em mim. Queridos, todos nós estamos nesse processo de ter a glória de Deus revelada através de nós.
Tirar as faixas do rosto é saber que eu diminuo e Jesus Cristo cresce na minha vida. O texto diz: mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Percebe que o rosto e o coração estão ligados? O que tem dentro é revelado no rosto. Seu rosto revela aquilo que está em seu coração, revela o seu interior, revela a sua natureza interior. Tem algumas pessoas que, por causa do véu, nós não percebemos que lá dentro não nasceu de novo. E aí nós olhamos por fora e essa pessoa parece uma bênção, mas de repente ela é exprimida um pouquinho e o suco que sai é amargo. De repente ela fecha os olhos para fazer a maldade. Queridos, mas eu e você que nascemos de novo, eu e você que somos uma nova criação, não precisamos mais do véu, porque nós queremos que o nosso interior seja revelado. Nós vivemos uma vida livre, nós vivemos uma vida transparente, nós não temos nada a esconder, nós podemos mostrar a vida de Deus em nós para todo o mundo. Tirar o lenço do rosto, o véu do rosto, porque o coração e o rosto estão ligados. Olha o que diz Provérbios 15, 13. O coração alegre embeleza o rosto. O coração alegre deixa o rosto iluminado, deixa o rosto formoso. Coração fala de espírito, aquele que tem o espírito, o coração alegre, tem o rosto formoso, que reflete a liberdade do espírito. O texto diz: quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, agora o rosto reflete a imagem de Cristo Jesus. Queridos, é por isso que somos tão diferentes do mundo, e o mundo não nos entende, pois nossas vidas são um exemplo da vida de Deus na terra. Queridos, eles não entendem o coração alegre, eles não entendem o ser honesto, eles não entendem o ser transparente, eles não entendem o perdão, eles não entendem a colaboração, a generosidade, eles não entendem o serviço, eles não entendem se desgastar por obras eternas e não obras terrenas. Eles não entendem, mas quando eles olham para você, eles veem essa vida de Deus sendo refletida através do seu rosto, através da sua vida. As nossas vidas são um exemplo da vida de Deus na terra. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes. Nosso propósito, o propósito de Deus para nós é sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Queridos, você é uma carta viva da glória de Deus sobre a terra, você é a imagem do Deus vivo. As pessoas, quando olham para você, veem o próprio Deus sendo revelado neste mundo. O rosto descoberto é ter um coração livre que revela a vida de Cristo Jesus, é viver a vida do Espírito. Só a igreja tem autoridade para desenfaixar alguém, através da revelação da verdade, da afirmação da identidade em Cristo, até que ela reflita a imagem de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 17 diz: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Queridos, pode pregar sobre a escatologia, você tem confiança para o dia do juízo, não precisa ficar com medo, mantenhamos confiança. Por que eu posso ter confiança?
Porque eu vou chegar lá diante dele não pelos meus méritos, não pelas minhas obras. Eu vou chegar diante dele porque eu tenho os pés livres para seguir o caminho que é Jesus, as mãos livres para cooperar com as obras de Jesus e o rosto descoberto para refletir a imagem de Jesus. E você acha que Deus vai condenar o seu próprio filho? Jamais, jamais, jamais. Então, assim como ele é, nós somos neste mundo. Quando Deus olha para você, ele vê a imagem do próprio Senhor Jesus. Quando o mundo olha para você, ele vê a imagem do próprio Senhor Jesus. Quando os demônios olham para você, eles veem a imagem do próprio Senhor Jesus. Você tem o rosto descoberto e você reflete a glória de Deus. Somente a igreja tem autoridade para levar as pessoas a viverem nessa liberdade. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, por isso vão e desatem, vão e desamarrem, vão e tirem as faixas. Nós temos a autorização legal e espiritual para transformar a vida das pessoas baseadas na verdade que é Cristo Jesus. Deixa eu colocar desse jeito, só a igreja produz ex. Só a igreja produz ex-dependente, ex-viciado, ex-adúltero, ex-ladrão, ex-enfermo, ex-bandido, ex-soberbo, ex-preguiçoso. Só a igreja produz ex-carnal, ex-caído, ex-pecador. E produz justos, santos, retos, pessoas que refletem a imagem do Deus invisível na terra. E passa a produzir filhos amados sobre a terra. Essa é a igreja do Senhor Jesus, que pega a verdade da obra de Cristo e coloca na vida das pessoas. Somente a igreja aponta o caminho para as pessoas livres, produz obras eternas, tira o véu que esconde a glória na vida dos filhos. Só a igreja tem essa autoridade. Por isso quero pedir para você se colocar em pé. Vamos celebrar, vamos cantar, vamos louvar, dançar como aqueles que têm os seus pés livres. Vamos levantar as nossas mãos como aqueles que têm as mãos livres. Vamos cantar como aqueles que são a imagem e semelhança do Filho de Deus. Que vocês continuem abençoados.